Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vou trazer para vocês aí a ação para ficar de olho no mês de dezembro. Como sempre eu lembro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Então o pessoal da análise trouxe hoje para a gente a login, tá? Deixa eu passar um recado antes que eu esqueça, tá, pessoal, da nossa agenda aí de lives e mentorias. No dia 3, agora quarta-feira, nós temos mentoria exclusiva para os nossos clientes falando a respeito de fundos imobiliários e das nossas recomendações. E no próximo dia 6, né, a live Ações para ficar de olho na semana, né, que no primeiro domingo de cada mês a gente faz ao vivo, e não se esqueçam de se inscrever na nossa maratona de investimentos, que vai do dia 13 ao dia 18 de dezembro, para a gente fechar aí o ano de 2020, né? Onde vocês vão ter aulas a respeito de renda fixa, fundos, Bitcoin, ações, para quem quer montar carteira de longo prazo e também aí para quem quer especular na bolsa. Então o pessoal da análise trouxe a login hoje, que é o ativo que nós estamos de olho aí para o mês de dezembro. Vou trazer uma visão tanto para quem gosta da login para o longo prazo, tanto para quem gosta da login pensando mais a médio e curto prazo, aí, né, de 2 até 6 meses. Primeiro falando um pouquinho a respeito da empresa, né, pessoal, a login, ela trabalha com navegação costeira, né, aqui portos localizados na costa brasileira e também no Mercosul. Esse transporte entre os portos a gente chama de cabotagem, né. A Login também administra e faz a operação de um terminal portuário de containers, do terminal de Vila Velha, que fica no Espírito Santo, e além disso opera terminais intermodais com operações terminais terrestres, né? Esses terminais ligando aqui aos serviços de navegação costeira, como por exemplo os serviços que eles fazem no Paraguai. Por que a Login é tão interessante, pessoal? Primeiro, quando a gente olha o negócio da empresa, é um negócio que tem uma perspectiva boa, né? A Login tem uma carteira de clientes bem diversificada, hoje são mais de 1.500 clientes, e ela passou por um processo de reestruturação profunda nos últimos anos. Para quem não se lembra, a Login pertencia à Vale do Rio Doce até 2007, a Vale abriu mão de ser dona da Login e abriu o capital dela na Bolsa, né? Essa operação a gente chama de spin-off. No mesmo ano, eles encomendaram 7 navios do estaleiro Ilha, e a partir daí os problemas da Login começaram. Nós tivemos uma piora significativa da economia brasileira e um pedido de recuperação judicial do estaleiro Ilha, ainda faltando entregar 9 navios. Então o que nós temos, pessoal? Uma empresa que era interessante, mas virou um caso aí de reestruturação, né? E a gente sabe o que acontece em empresas que começam a piorar, né, pessoal? Cai receita, aumenta a dívida, vem prejuízo atrás de prejuízo, e a gente tem a baixa das ações que chegaram a cair nessa época aí 60%, 70%, 80%. Entre 2016 e 2017 eles arrumaram a casa e conseguiram colocar as coisas nos trilhos, e de 2018 em diante começaram a voltar a pensar no negócio, não só em pagar a dívida. É uma empresa que tem desafios, sim, ela tem um endividamento bastante elevado, mas ela está nessa fase final já de reestruturação, tá? A cabotagem naturalmente tem um potencial absurdo aqui no Brasil, né? Primeiro, quando a gente olha, são mais de 8.500 quilômetros de costa oceânica navegáveis. Se a gente incluir o Rio Amazonas, nós estamos falando de 10.000 quilômetros de rotas navegáveis, sem contar que 80% da população está até 200 quilômetros da costa e 70% da produção brasileira se situa até 200 quilômetros da costa, né? Então a economia e a população tão próximas à costa, é justamente aí que a Login atua. Além disso, o transporte marítimo é mais limpo e menos custoso, né? Ele chega a consumir 8 vezes menos combustível em relação ao rodoviário. Então esses trajetos de longo curso aí cada vez mais eles vão começar a ser feitos por navios e não ou a parte ferroviária também cada vez menos pelo transporte rodoviário, né, principalmente por caminhões. Até porque, né, pessoal, a penetração é muito baixa, tá? Hoje a cabotagem em relação ao total da matriz de transporte representa pouco mais de 10%, na China 31%, na União Europeia 37%, então tem uma diferença bastante representativa. É um negócio que tem risco, sim,
mas como eu falei, muito mais em fase final aí de reestruturação, né? Claro que tem que monitorar, porque é um negócio, por exemplo, comprar um navio é muito caro, né? Então esses investimentos é uma coisa para quem gosta da empresa no longo prazo, é isso que a gente tem que monitorar bastante de perto, tá? Em termos de resultados, tá, pessoal, os resultados vieram bem da parte operacional, né? Até porque hoje o que mais importa para a Login, que ainda é um exemplo de reestruturação, é a parte operacional. Quando a gente olha os primeiros 9 meses desse ano em relação aos primeiros 9 meses do ano passado, a receita líquida subiu 2,2% e o EBITDA ajustado aqui 9,3%. O prejuízo aumentou, saiu de 2,3 milhões para 128 milhões, para 120 milhões, desculpa, mas basicamente, né, em função aí da questão da dívida em dólar, é variação cambial, então a gente não teve nenhum efeito caixa significativo. Tá? A dívida líquida hoje está na casa de 744 milhões, já foi de 2 bi em 2015, dívida líquida pelo EBITDA fechou o trimestre em quase 3 vezes, né, 2,9 vezes no terceiro trimestre desse ano, mas em 2015 era de 14 vezes. Né? Então a gente vê aí como a empresa conseguiu se reestruturar, lembrando que no ano passado eles fizeram follow-on, conseguiram levantar mais de 550 milhões de reais. Quando a gente olha para a Login, né, pessoal, principalmente de setembro para cá, ela teve uma queda significativa, chegou a quase R$ 20 para 12,70. Não teve muita justificativa, tudo certo, nós tivemos o IPO da Sequoia, mas enfim, né, se tivesse alguma coisa que pudesse pressionar o preço das ações, como a gente fala sempre, né, o mercado no médio e no curto prazo ele é maníaco depressivo, então caiu mais por razão das pessoas estarem vendendo, que é sempre a razão, mas não teve nada negativo com a Login, né? Tanto que se a gente olha em termos de notícias, né, bem pelo contrário, né, a gente percebe a movimentação nos portos crescendo, né, principalmente a exportação compensando a importação, Porto de Santos, a movimentação está bombando, né? Fora que tem projetos como o BR do Mar, por exemplo, que vão mudar regras aí da navegação por cabotagem e vão ajudar a impulsionar o setor. A gente sabe que tem um lobby dos caminhoneiros, principalmente, mas esse é um projeto que invariavelmente ele vai acabar sendo aprovado e é uma tendência que praticamente veio para ficar, cada vez mais usar as rotas marítimas, né, em vez de rotas ferroviárias para esse tipo de entrega, principalmente para o transporte de longo curso, como eu comentei. Então, olhando para o médio e para o curto prazo, nós inclusive passamos uma recomendação com objetivo aí de 2 a 6 meses na Login. Ela estava dentro de um canal de baixa, mudou esse canal de baixa para um canal de alta. Enquanto estiver dentro desse canal aqui, o pessoal permanece, né, com as ações da Login. E aqui no longo prazo, né, a gente percebe, desde ali de 2017 e 2018, quando começou esse processo de reestruturação da resultados, as ações pularam ali de pouco mais de R$2 para 17,26, fechamento de hoje, quarta-feira. Tá? Então é uma empresa bastante interessante. Estamos posicionados para médio e curto prazo, estratégia do rastreador de tendências. Né? Para longo prazo a gente acompanha, gosta do ativo, apesar de ter outras recomendações aí no setor de logística. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembro, né, que nós prorrogamos a Black Friday até o final de semana. Vou deixar aqui na descrição para vocês o cupom BLACKCAP, que dá 30% de desconto na compra dos nossos produtos. Vou deixar os nossos contatos também, e-mail, telefone e o nosso contato do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, nós estamos aí à disposição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.